Olá pessoal, tudo bem? Voltei então e queria comentar com vocês que por questão assim de estratégia e pensando na prova e sabendo que o edital tá muito próximo, daqui para frente, do título do título terceiro, dos procedimentos em especial e o que vier para frente, vamos ver o que vai vir para frente. Do processo de execução, vai vir dos processos nos tribunais e tudo mais. Então, desse vídeo para frente, eu não vou ler tantos artigos assim em seguida, como os outros foram. Daqui, então, para frente, eu vou dar mais atenção àqueles que eu acredito que tem a probabilidade de cair. Pensando em razão do tempo da prova e com base no que caiu nas últimas, que é o que tem grifado aqui no meu material. E sem mais delongas, então, no procedimento especial, o primeiro capítulo aqui é o do capítulo da ação de consignação em pagamento. Esse aqui, excepcionalmente, eu vou ler, porque, bom, caiu na última prova aqui do MPT não era uma questão sobre ação de consignação, era uma questão sobre os procedimentos especiais. Mas eu acabei de ver aqui um vídeo da professora Aline Leporassi, que ela comentava que ela tinha que julgar uma ação aqui de consignação junto com a ação trabalhista. Então, achei muita coincidência. Bem esse artigo, então, esse comentário da ação de consignação, então a gente vai ler ele todo. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer com efeito de pagamento a consignação da quantia ou da coisa devida. Primeiro, tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, contado do retorno do aviso de recebimento sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Parágrafo 3º. Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de um mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Parágrafo 4º. Não proposta ação no prazo do parágrafo 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-la o depositante. Então, aqui ele fala que o devedor ou terceiro pode requerer a consignação e que, tratando-se de obrigação em dinheiro, pode ser feita em um estabelecimento bancário e que vai ser avisado prazo de 10 dias para manifestar a recusa, que decorrido o prazo desses 10 dias contados aviso de recebimento, sem manifestar a recusa, o devedor vai então se considerar desobrigado, livre da obrigação, e que ocorrendo recusa por escrito, pode ser proposta em um mês a ação de consignação. Então, havendo recusa, depois pode haver a ação de consignação. E se não for proposta a ação, vai ficar sem efeito aquele depósito. 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. 541. Tratando-se de prestação sucessiva, consignada a uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem mais formalidades as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. Então, tratando-se de prestação sucessiva, consignada a uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem mais formalidades as que foram vencendo, mas para isso ele precisa fazer em até 5 dias contados da data do vencimento.
Artigo 542. Na petição inicial, o autor requererá: o depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias do deferimento. Ressalvado o 539, parágrafo 3º, a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Parágrafo único. Não realizando o depósito no prazo do inciso 1º, o processo será extinto sem resolução do mérito. Artigo 543. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de 5 dias, se outro prazo não constar de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar o lugar, dia e hora em que se fará a entrega sob pena de depósito. Artigo 544. Na contestação, o réu poderá alegar que: não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida. Foi justa a recusa. O depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento, e o depósito não é integral. No caso do depósito não ser integral, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Parágrafo 1º. No caso do caput, poderá o réu levantar desde logo a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. Parágrafo 2º. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito vai determinar, sempre que possível, o montante devido, e vai valer como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após a liquidação, se necessária. 546. Julgado procedente o pedido, o juiz vai declarar extinta a obrigação e vai condenar o réu ao pagamento de custas e honorários. Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação. 545. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor vai requerer o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. 548. Nos casos do artigo acima, não comparecendo pretendente algum, vai-se converter o depósito em arrecadação da coisa vaga. Comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano. Comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum. 549. Aplica-se o procedimento estabelecido neste capítulo no que couber ao resgate de aforamento. Agora, nos próximos capítulos desse título, então, eu pretendo ler apenas aqueles que estão em amarelinho, ou seja, que já caíram. Este próximo... Deixa eu ver aqui. Olha, eu acho que eu até pulei. Até esqueci aqui nesse meu caderno anexo. Bom, o próximo capítulo aqui é da ação de exigir contas. E capítulo da ação de exigir contas, nós vamos ler aqui o artigo 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. Caput do 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Agora vamos para o próximo capítulo das ações rescisórias, disposições gerais. Artigo 554. A propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Parágrafo 1º. No caso de ação possessória, em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais,
determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, a Defensoria Pública. Então, ação possessória que tenha grande número de pessoas, a citação é pessoal daqueles que estiverem no local e da citação dos demais, ou seja, aqueles que não estejam, e é determinado que o Ministério Público, então, atue, determinada a intimação do Ministério Público, e se tiver pessoas em condição de hipossuficiência, também a Defensoria Pública. Artigo 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de 2 pontos. Então, além do pedido possessório, pode ter o de condenar em perdas e danos e de indenizar os frutos. Parágrafo único. Pode o autor requerer ainda a imposição de medidas necessárias e adequadas para 2 pontos. Evitar nova turbação ou esbulho e cumprir-se a tutela provisória ou final. Artigo 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. 557. Na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. E parágrafo único, não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Bom, próximo aqui, a gente vai lá para o próximo capítulo, que é dos embargos de terceiro. Esse embargo de terceiro, ele cai bastante. Tem bastante amarelinho aqui. Apesar de não ser tudo, todos os artigos, eu acho que vale a pena a gente, então, ler todos os artigos e o próximo também, que é da oposição também. Então, vamos lá. Capítulo 7º dos embargos de terceiro. Quem, não sendo parte no processo, sofrer contrição ou ameaça de contrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo de terceiro. Então, vamos lá. Quem, não sendo parte do processo, então a pessoa não é parte do processo, e ela vai sofrer uma constrição ou uma ameaça de constrição sobre um bem que ela possua ou que ela tem um direito incompatível com aquele ato constritivo, essa pessoa que não é parte pode requerer seu desfazimento ou sua inibição por meios de embargo de terceiro. Parágrafo 1º. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou ainda possuidor. Segundo, considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos 2 pontos. O cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado e disposto no artigo 843, o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Então, o adquirente cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da pessoa jurídica de cujo incidente não fez parte, e o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Então, o credor com garantia real que quer obstar uma expropriação, se ele não tiver sido intimado, aqueles que tiveram constrição por força de uma desconsideração da personalidade, se ele não fez parte do incidente, o adquirente de um bem que teve essa constrição desse bem por uma declaração de fraude à execução, e o cônjuge ou companheiro que defende a posse de bens próprios ou de sua ação, ressalvado o 843.
Artigo 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença, e no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Esse artigo aqui está amarelinho também. Então, os embargos podem ser opostos em qualquer tempo no procedimento de execução, no processo de execução, enquanto não for transitada em julgado a sentença, então, em qualquer momento. E no cumprimento de sentença ou no processo de execução, os embargos podem ser opostos em até 5 dias contados da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Então, se tiver a existência de terceiro titular que queira embargar, também que tenha interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Parágrafo único. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvido a carta. Esse parágrafo aqui, ele costuma cair bastante. Ele tá amarelinho aqui também. E eu vou ler um comentário que eu deixei aqui de vermelho. Tá escrito assim: a finalidade da norma é definir a competência pelo juízo responsável pela individualização do bem objeto de constrição. A execução prevista na parte final, quando a carta precatória já foi devolvida, se justifica porque o juízo deprecado encerrou sua atuação naquele processo em que foi prolatada a decisão da constrição judicial indevida. Não tem, pois, condições de desfazer o ato de constrição, acaso os embargos de terceiros sejam julgados procedentes. Então, a competência ora tratada é de natureza funcional e, portanto, absoluta, podendo ser levantada a qualquer tempo e reconhecida de ofício. Então, nos casos em que há um ato de constrição, que tem uma carta, e essa carta realizou um ato de constrição, onde serão opostos os embargos? No juízo que expediu a carta, o juiz que cumpriu a carta, onde será oposto nesses embargos? Bem, em regra, os opostos serão oferecidos no deprecado, isto é, aquele que, para quem recebeu a carta, Em regra, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado. Então, quem recebeu a carta, em regra, será lá. Salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem já constrito. Então, se o juiz que mandou a carta, o juiz deprecante, se ele já falou qual bem vai ser o constrito, os embargos serão oferecidos lá. Ou ainda, se o deprecado já devolveu a carta, falou, já terminei, segue aí a carta. Nesse caso, então, também é o juiz deprecante. Então, em regra, é o deprecado. Em regra, é aquele que cumpriu a carta. Mas, se essa carta já voltou, ou se o juízo que emitiu a carta já determinou o bem, aí será lá com ele. 677. Na petição inicial, o embargante fará prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Parágrafo 1º. É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. Segundo, o possuidor direto pode alegar, além de sua posse, o domínio alheio. Terceiro, a citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Então, é facultada a prova da posse em audiência preliminar. O possuidor direto pode alegar, além da posse, o domínio alheio.
E a citação é pessoal se o embargado não tiver um procurador constituído nos autos da ação principal. Esse 677 está aqui todo em amarelo. Então, o embargante faz prova sumária, oferecendo documentos e rol. E tem aqui o parágrafo 4º que diz que será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como será seu adversário no processo principal, quando for sua a indicação do bem para constrição judicial. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração da posse provisória, se o embargante houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória da posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. 679. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias, fim do qual se seguirá o procedimento comum. 680. Contra os embargos do credor com garantia real, o embargado somente poderá alegar que, o devedor comum é insolvente, o título é nulo ou não obriga terceiro, e outra é a coisa dada em garantia. 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevido será cancelado com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. Então, acolhido o pedido inicial, o ato de constrição indevido é cancelado com reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração do bem ou do direito ao embargante. Agora nós vamos para o capítulo da oposição, é o capítulo 8º da oposição. 682. Quem pretender no todo ou em parte a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Então, quem pretende no todo ou em parte coisa ou direito que sobre que controvertem autor e réu pode até a sentença, oferecer oposição contra ambos. 683. O opoente deduzirá o pedido, em observação aos requisitos exigidos para a propositura da ação. Parágrafo único. Distribuída a oposição por dependência, serão os opostos citados na pessoa de seus respectivos advogados para contestar o pedido no prazo comum de 15 dias. Então, distribuída a oposição, vai por dependência, os opostos serão citados na pessoa dos seus advogados para contestar, e aqui é o prazo comum de 15 dias. 684. Se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente. 685. Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. Não está pintado aqui, mas eu acho que esse artigo aqui é bem importante, olha. Então, se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, então, a audiência de instrução já começou, já teve início, e aí foi proposta a oposição. Nesse caso, o juiz, ele suspende o curso do processo ao fim da produção da prova. Então, ele termina a instrução, ele termina a produção da prova e suspende o processo, em regra, salvo se ele concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. 686. Cabe ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição,
mas desta ele conhecerá, da oposição, ele conhecerá em primeiro lugar. Então, ele decide simultaneamente a ação originária e a oposição, mas conhece desta, da oposição, em primeiro lugar. Então, a oposição em primeiro lugar. Aqui, a habilitação não tem nada marcado. A ação monitória tem, mas lá para o artigo 702. Mas a gente tem que saber, né, o que é ação monitória. Então, eu vou ler aqui, ó, o capítulo 11 da ação monitória. Diz aqui que, artigo 700, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, que tem o direito de exigir do devedor capaz, 2 pontos, pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível e de bem imóvel ou imóvel, e o adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer. Aqui a prova escrita pode consistir em uma prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do 381, e na petição inicial incumbe ao autor explicar conforme o caso, aí tem as hipóteses. Parágrafo 3º fala do valor da causa, parágrafo 4º que vai ser indeferida a petição inicial quando não observar o parágrafo 2º. Parágrafo 5º diz que, havendo dúvida quanto à idoneidade da prova documental, o juiz vai intimar o autor para emendar a inicial e aí vai aqui adaptar ao procedimento comum. Depois diz que é admissível, sim, ação monitória em face da Fazenda Pública. Cabe ação monitória em face da Fazenda Pública. E também admite-se a citação por qualquer dos meios do procedimento comum. 701 diz que, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento dos honorários de 5%. Aqui é o honorário de 5%, tem 15 dias para cumprir, sendo evidente o direito do autor. E aqui diz que o réu é isento de pagamento de custas se cumprir o mandado, que constituirá-se de pleno direito o título executivo judicial, independente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentado embargos. Daí, então, constitui sim um título executivo judicial. Diz que é cabível a ação rescisória da decisão quando ocorre a hipótese do parágrafo 2º, ou seja, quando torna-se de pleno direito o título executivo judicial, cabe ação rescisória. Sendo a ré Fazenda Pública não apresentados os embargos, aplica-se o 496, observando-se no que couber o título 2 do livro 1 da parte especial, aplica-se a ação monitória 916, e agora sim, aqui está em amarelinho, diz que, independentemente de prévia segurança do juízo, o réu pode opor nos próprios autos, no prazo previsto no 701, que é 15 dias, embargos à ação monitória. Os embargos eles podem se fundar em matéria passível de alegação de defesa no procedimento comum. É passível de alegação como defesa no procedimento comum. Quando o réu alegar que o autor pleiteia a quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar o valor que ele acha correto. Não apontando o valor correto ou não apresentando demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão. A oposição de embargo suspende a eficácia da decisão referida no 701, que é quando é evidente o direito do autor, o juiz já expede o mandado de pagamento, entrega da coisa, obrigação de fazer ou não fazer. Aqui diz que o autor é intimado para responder os embargos em 15 dias, está em amarelo, e o próximo também, que diz que na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Então, cabe uma reconvenção. Então, a critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais,
constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela incontroversa. Rejeitados os embargos, constituirá-se de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no título 2 do livro 1 da parte especial. 9. Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. Então, cabe apelação da sentença. O processo de trabalho vai ser recurso ordinário. 10. O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento da multa de até 10% sobre o valor da causa, e o juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até 10%. Muito bem. Aqui será em favor do autor. Homologação do penhor não tem nada, não caiu nada até hoje. E regulação de avaria grossa também não. O próximo que caiu tá lá no capítulo 15, que é o procedimento de jurisdição voluntária. E aqui eu vou ler com vocês uma parte que eu acrescentei, que eu coloquei aqui em vermelho. Disse o seguinte: caracterizam-se pela inexistência de lide no conceito clássico de Carnelucci como conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida, não obstante possa haver um certo grau de controvérsia. Não possuem partes na concepção técnica processual, mas somente interessados, conquanto estes possam produzir provas das suas alegações, sendo lícito, entretanto, ao juiz investigar livremente os fatos e ordenar de ofício a realização de qualquer prova. Transitada em julgado uma sentença num procedimento de jurisdição voluntária, cabe ação rescisória com a finalidade de desconstituir a coisa julgada que se produzir, em razão de alguma das hipóteses previstas no artigo 966. Note que, de acordo com o CPC, até mesmo decisões que não resolvam o mérito da causa podem ser objeto de ação rescisória. Nada há no texto do CPC que impeça a ação rescisória de decisão proferida em jurisdição voluntária, que é decisão de mérito produzida após contraditório. Muito bem. Então, vamos lá. Disposições gerais dessa parte da jurisdição voluntária. 719. Quando este código não estabelecer procedimento especial, regem-se os procedimentos de jurisdição voluntária às disposições constantes desta seção. O procedimento terá início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial. Serão citados todos os interessados, bem como intimado ao Ministério Público nos casos do 178, para que se manifestem querendo no prazo de 15 dias. A Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 dias. O juiz não é obrigado a observar o critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente e oportuna. Esse 723 aqui, que eu acabei de ler, ele está grifado de amarelo, assim como o 724, que fala que da sentença caberá apelação. 725, processar-se-á, na forma estabelecida nesta seção, o pedido de emancipação, subrogação, alienação, arrendamento, oneração de bens de crianças ou adolescentes, órfãos ou interditados e de interditados, alienação, locação e administração da coisa comum, alienação de quinhão em coisa comum, extinção de usufruto quando não decorrer da morte do usufrutuário, do termo da sua duração ou da consolidação e de fideicomisso, quando decorrer de renúncia, ou quando ocorrer através de evento que caracterizar a condição resolutória, expedição de alvará judicial, homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor,
e quando as normas dessa seção aplicam-se no que couber aos procedimentos regulados nas seções seguintes. Aqui, depois eles falam da notificação e da interpelação, e quem tiver interesse em manifestar-se formalmente sua vontade a outrem sobre os assuntos relevantes pode notificar a pessoa participante da mesma relação jurídica para dar ciência do seu propósito, e se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público mediante edital, o juiz só deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito. Aplica-se no que couber nessa seção o protesto judicial e também pode o interessado interpelar o requerido para que se faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito, e que o requerido será previamente ouvido antes do deferimento da notificação ou do respectivo edital, se houver uma suspeita de que o requerente pretende alcançar o fim ilícito, se tiver sido requerida a verbação da notificação em registro público e deferida e realizada essa notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente. Então, e termina aqui falando da alienação judicial, que diz que nos casos expressos em lei, não havendo acordo, os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício a requerimento dos interessados ou do depositário, vai mandar alienar em leilão, observando-se o disposto na seção 1. Então, a gente vai encerrar esse vídeo, porque o próximo agora tópico é o livro de execução. Então, nesse nós vimos os partes, né, do procedimento especial, não vimos tudo, lemos o que eu acredito que tenha mais probabilidade de cair, e o próximo, então, tema é do processo de execução, e aqui o comecinho mais pesado, aí cai mais coisa. Aqui tem, aí sim a gente volta a ter mais amarelinho. Por uma boa parte aqui seguinte. Bom, até lá.